Irmã Agnes Sasagawa, mais conhecida como Irmã Sasagawa, é uma figura espiritual católica japonesa cujas visões e mensagens místicas têm atraído a atenção de fiéis e estudiosos em todo o mundo. Ela nasceu em 1928 em Yokohama, Japão, e entrou para a Congregação das Irmãs de Nossa Senhora de Fátima. Sua história é marcada por eventos sobrenaturais que ocorreram principalmente nas décadas de 1970 e 1980, quando estava baseada no Santuário de Akita, no Japão. A partir de 1973, Irmã Sasagawa começou a relatar uma série de visões e mensagens espirituais que receberam ampla atenção. Estas aparições ocorreram na Capela de Nossa Senhora de Todos os Povos, situada no Santuário de Akita. Durante este período, ela teve experiências místicas, incluindo a visão de uma estátua da Virgem Maria que aparentemente chorava e sangrava. As mensagens que ela recebeu foram registradas e se tornaram objeto de análise por parte da Igreja Católica. As mensagens de Irmã Sasagawa abordam temas de arrependimento, conversão e a necessidade urgente de voltar-se para Deus. Ela advertiu sobre tribulações e crises futuras, enfatizando a importância da oração e da penitência para a salvação da humanidade. Suas profecias incluem uma visão de um grande castigo para o mundo caso a humanidade não se convertesse e não mudasse seus caminhos. As aparições e mensagens de Irmã Sasagawa foram objeto de investigação pela Igreja Católica. Em 1984, o bispo de Niigata, onde o Santuário de Akita está localizado, deu um reconhecimento oficial às aparições, mas com uma ressalva de que a mensagem de Akita não se opõe à fé católica e deve ser considerada com discernimento. Esse reconhecimento trouxe uma certa legitimidade às experiências místicas de Irmã Sasagawa, embora não tenha sido declarado como um dogma ou verdade de fé obrigatória para todos os católicos. No entanto, o fenômeno de Akita também gerou debates e controvérsias. Alguns críticos questionam a autenticidade das aparições e o impacto das mensagens de Sasagawa. Independentemente das controvérsias, suas visões continuam a ser um ponto de reflexão para muitos católicos e estudiosos. As mensagens de Irmã Sasagawa frequentemente destacam a necessidade de uma transformação espiritual e moral. Ela falou sobre o aumento da violência, a degradação moral e a necessidade de que a humanidade se arrependa e retorne a Deus. Em um contexto mais amplo, suas profecias têm sido interpretadas por alguns como um chamado para enfrentar e resolver crises globais, incluindo questões ambientais, políticas e sociais. A relevância de suas mensagens pode ser vista nas discussões contemporâneas sobre desafios globais, como mudanças climáticas, instabilidade política e desigualdades sociais. Alguns veem as advertências de Sasagawa como um reflexo das preocupações atuais e um convite para uma reflexão mais profunda sobre como lidar com esses problemas. Irmã Sasagawa é uma figura espiritual cujo legado continua a inspirar e provocar reflexão. Suas visões e mensagens oferecem um ponto de partida para discussões sobre fé, moralidade e a necessidade de mudança em um mundo em constante transformação. Para os interessados em misticismo e espiritualidade, ela representa um exemplo de como as experiências místicas podem influenciar a compreensão e resposta a desafios contemporâneos. Irmã Agnes Sasagawa viveu em um Japão que estava passando por mudanças significativas após a Segunda Guerra Mundial. Esse período de reconstrução e transformação social pode ter influenciado o contexto de suas visões. O Japão estava experimentando um renascimento econômico e uma crescente influência ocidental, o que criou um ambiente complexo para questões de fé e espiritualidade. A estátua da Virgem Maria no Santuário de Akita, que se tornou central nas visões de Irmã Sasagawa, é uma peça fundamental no fenômeno de Akita. Ela é descrita como uma imagem de Nossa Senhora que, segundo relatos, começou a chorar e a sangrar. O fenômeno foi rigorosamente investigado, e a Igreja Católica encontrou evidências suficientes para reconhecer a autenticidade das manifestações, embora com algumas reservas. Entre as mensagens recebidas por Irmã Sasagawa, uma das mais notáveis é a de que a humanidade está em perigo e a única solução é a oração. Ela enfatizou a necessidade de uma mudança radical no comportamento humano e a importância de práticas de devoção como o rosário. As mensagens também abordam o sofrimento e a necessidade de intercessão divina para a salvação do mundo.
O fenômeno de Akita teve um impacto significativo na espiritualidade católica no Japão, um país com uma pequena população cristã. As visões ajudaram a despertar um renovado interesse pela fé entre os católicos japoneses e proporcionaram um novo ponto de reflexão sobre o papel da religião em uma sociedade moderna e secular. A recepção das mensagens de Irmã Sasagawa foi variada. Para muitos fiéis, suas profecias são vistas como um chamado urgente à conversão e à oração. Por outro lado, críticos questionam a veracidade das visões e o impacto real dessas mensagens. Alguns argumentam que fenômenos como este podem ser interpretados de diferentes maneiras e podem não necessariamente refletir uma verdade universal ou absoluta. Vários livros e publicações foram escritos sobre Irmã Sasagawa e suas visões, refletindo tanto a devoção quanto o ceticismo que rodeiam o fenômeno. Textos como Akita, a mensagem da esperança, exploram as mensagens e o contexto das aparições, enquanto outros focam em análises críticas e comparações com outras aparições marianas. As mensagens de Irmã Sasagawa influenciaram diversos movimentos espirituais e grupos de oração, especialmente aqueles focados na devoção à Virgem Maria e na prática de penitência. Suas mensagens são frequentemente citadas em contextos de busca por renovação espiritual e resposta a crises sociais e pessoais. Além das investigações da Igreja, estudiosos independentes e acadêmicos também têm explorado o fenômeno de Akita, analisando as mensagens de Irmã Sasagawa sob uma lente crítica. Esses estudos frequentemente discutem as implicações socioculturais e psicológicas das visões, bem como a sua relevância para a espiritualidade contemporânea. Alguns pesquisadores analisam o fenômeno de Akita através de uma perspectiva psicológica e cultural, explorando como os aspectos culturais japoneses e as experiências pessoais de Irmã Sasagawa podem ter influenciado as suas visões. Esse enfoque busca entender como as aparições podem refletir preocupações e aspirações comuns em um contexto específico. Irmã Sasagawa é uma figura complexa cujas visões e mensagens têm múltiplas camadas de significado e impacto. Com uma rica tapeçaria de contexto histórico, cultural e espiritual, suas experiências continuam a provocar tanto devoção quanto debate. As informações adicionais fornecem uma perspectiva mais ampla sobre o fenômeno e ajudam a situar Irmã Sasagawa dentro de um panorama mais amplo de espiritualidade e cultura. Previsão de Irmã Sasagawa e queimadas no Brasil. Uma interpretação contextual. Irmã Agnes Sasagawa, através de suas visões e mensagens, fez uma série de advertências sobre o estado espiritual e moral da humanidade, incluindo referências diretas aos problemas enfrentados no Brasil. Suas profecias podem ser interpretadas para refletir a crise ambiental atual, como as queimadas que afetam a Amazônia e outras áreas do país. Uma das mensagens centrais de Irmã Sasagawa é a previsão de tribulações e desastres como resultado da deterioração espiritual e moral da humanidade. Em suas visões, ela mencionou que a falta de atenção à ética espiritual levaria a grandes calamidades. No contexto das queimadas no Brasil, essas profecias podem ser vistas como uma antecipação dos impactos devastadores que a degradação ambiental teria. As queimadas intensas e frequentes, que causam grandes danos ao meio ambiente e às comunidades, podem ser interpretadas como um reflexo das crises espirituais e morais que Sasagawa previu. Irmã Sasagawa enfatizou a necessidade de arrependimento e transformação pessoal para enfrentar as crises. Em relação ao Brasil, suas mensagens podem ser vistas como um chamado para que o país reavalie suas práticas ambientais e adote uma abordagem mais sustentável. O aumento das queimadas e o desmatamento podem ser vistos como sinais de que é necessário um retorno a práticas que respeitem e preservem a criação divina. O arrependimento, nesse contexto, seria traduzido na implementação de políticas ambientais mais rigorosas e na promoção de uma maior conscientização ecológica. As profecias de Irmã Sasagawa também destacam a importância da responsabilidade moral e coletiva. Com relação às queimadas no Brasil, isso pode ser interpretado como uma convocação para que todos, desde líderes políticos até cidadãos, assumam um papel ativo na proteção do meio ambiente. O fenômeno das queimadas pode ser visto como um indicativo de que há uma necessidade urgente de uma ação coletiva para enfrentar a crise ambiental,
alinhando-se aos princípios de responsabilidade e moralidade mencionados por Sasagawa. As mensagens de Sasagawa frequentemente mencionam sinais de crise, como alertas para a necessidade de ação urgente. As queimadas, especialmente em áreas críticas como a Amazônia, podem ser entendidas como um desses sinais. De acordo com as profecias, essas crises ambientais podem ser interpretadas como um chamado para que a sociedade brasileira e global se engaje mais profundamente na proteção do meio ambiente e na promoção de práticas que respeitem a criação. A intensificação das queimadas pode ser vista como um reflexo da necessidade de uma mudança urgente para evitar consequências ainda mais graves. As profecias de Irmã Sasagawa oferecem uma perspectiva relevante para compreender a crise ambiental atual no Brasil, incluindo as queimadas. Seus alertas sobre tribulações, arrependimento e responsabilidade moral podem ser aplicados para interpretar os desafios ambientais enfrentados pelo país. De acordo com suas mensagens, os problemas como as queimadas podem ser vistos como sinais de uma necessidade urgente de transformação e ação, tanto em termos de políticas ambientais, quanto na consciência coletiva sobre a preservação da criação. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo.